entendem com mais facilidade. A descriminalização. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. Nada, nós que agradecemos. A grande questão é que no dia 6 de novembro está agendado um julgamento no Supremo Tribunal Federal, no STF, da descriminalização de todas as drogas no Brasil. Na verdade, o que está sendo objeto desse julgamento no STF é a inconstitucionalidade de um artigo da Lei de Drogas, que é o artigo de número 28. Esse artigo diz que no Brasil é proibido compra de drogas, é proibido armazenamento de drogas, porte de drogas, uso de drogas, e por conta disso, então, as pessoas que eventualmente forem flagradas nessa situação, essas pessoas podem receber sanções administrativas. Basicamente o quê? Vão receber uma advertência, né, enfim, em relação aos perigos, aos problemas do uso dessa substância. Elas podem receber uma sanção administrativa que impõe a elas realizar, por exemplo, trabalhos comunitários, ou uma sanção administrativa para que elas acompanhem, para que elas sejam seguidas em grupos de tratamento. Então, preso não vai? Não vai. Então, hoje, na verdade, as pessoas que forem flagradas com drogas para o seu uso pessoal, elas já não vão presas. Então, essa é uma questão para ficar claro para a gente. Então, o que está sendo hoje... Sim, usuário, né? Usuário. Então, os usuários hoje no Brasil já não são presos, né? A grande questão que está sendo avaliada, então, no Supremo é a liberação dessas atividades em relação às drogas. E no parágrafo 1º também do artigo 28, diz que essas sanções administrativas também podem ser aplicadas para as pessoas que, por um acaso, plantarem, colherem, semearem drogas para o uso pessoal, sempre para o uso pessoal. Então, o que se está buscando agora nessa ação no Supremo é que haja uma descriminalização, que essas atividades então sejam permitidas, para que as pessoas então não recebam essas sanções e que não é prisão. Então, hoje no Brasil, para ficar claro, pessoas que são usuárias de drogas já não são presas. E aqui a gente está falando também, só para ficar claro, a gente está falando aqui do uso entorpecente das drogas. E é de todas as drogas, e não de eventual uso medicinal de algumas dessas substâncias. A liberação do chamado uso recreativo, né? É o uso recreativo, é o uso entorpecente das drogas. Ou seja, você fica doido, você está apenas fazendo uma atividade recreativa. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que nós temos uma infinidade de exemplos mundo afora, que sempre que existe uma flexibilização da compra de drogas, do porte de drogas, do uso de drogas, automaticamente existe um aumento da disponibilidade dessas substâncias na sociedade e, por conta disso, então, existe um aumento do consumo, aumento de situações de dependência química, com todos os problemas que são advindos dessa situação. Então, a grande preocupação que o governo federal tem, isso é comungado com uma série de entidades hoje da sociedade civil que trabalham na área de prevenção ao uso de drogas, tratamento, reinserção social de pessoas com dependência química se o Supremo descriminalizar, na verdade, o que vai acontecer vai ser uma facilidade no acesso às drogas por uso recreativo, por uso entorpecente, e com isso a gente deve ter um aumento de consumo de drogas no Brasil, de dependência química e de todos os problemas que advêm disso e que, diga-se de passagem, hoje no Brasil esses problemas já não são pequenos. Posso falar? Lógico. Doutor Quirino, uma coisa que me pega é o seguinte, é que, obviamente, em isso acontecendo, que o senhor está dizendo, o que é que vai acontecer? Vai se permitir a produção para a venda dessas drogas. Se elas não são mais proibidas, será como você ter uma indústria de cigarros, por exemplo, você ter uma indústria de qualquer outra droga que pode ser vendida ou em casas especiais, como o são em Lisboa, ou em Amsterdã, ou em Montevidéu, sei lá. Essas drogas poderão chegar ao consumidor livremente, porque elas estão liberadas. Agora, o contra-argumento é o seguinte, isso derrubaria o tráfico de drogas, por quê? Já que a droga é permitida, ela chegaria sem riscos ao consumidor
E, por outro lado, o traficante ficaria inibido nos seus lucros, né, vamos dizer assim, e todo mundo sairia ganhando porque a sociedade também, através dos impostos governamentais que esses produtos poderiam arrecadar, ganharia alguma coisa. Eu acho tudo isso uma confusão tão grande, porque eu fico pensando o seguinte, o governo, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal, ele não tem, nenhum deles tem qualquer tipo de controle sobre qualquer produto. Qualquer produto. Você toma, muitas vezes, leite falsificado, sem saber que ele é falsificado. Você compra cigarro. Você que é fumante ainda, que caiu nessa e ainda não conseguiu, como eu saí, né? Eu saí, graças a Deus, há 40 anos. Mas você que não conseguiu sair, né? Compra cigarros e fuma cigarros que, na maioria das vezes, são falsificados, que contém qualquer substância. E você compra, porque o governo não tem meios para fiscalizar isso. Como é que o governo poderia fiscalizar eficientemente esse fornecimento diante da liberação de drogas? Até porque, para o consumidor final, ele vai ter a seguinte opção. Ou ele vai na loja especializada em vender aquela porcaria que ele quer, né? E ele paga uma nota, inclusive o imposto, ou ele compra do primeiro filho da mãe que estiver na esquina vendendo e não paga esse imposto. Então, qual é a grande vantagem, doutor Quirino? Essa é uma questão importante para que a gente converse aqui também, porque em todos os países onde houve flexibilização de porte de drogas, venda de drogas, consumo de drogas, houve, novamente, aumento de disponibilidade dessas substâncias na sociedade, aumento de consumo e, consequentemente, aumento do tráfico. Por quê? Porque, na verdade, se aumentando a quantidade de pessoas que usam drogas, você vai aumentar a demanda por essa substância. E mesmo em situações, como você está dizendo, que é um processo já de legalização das drogas, o que acaba acontecendo, e nós temos exemplos disso, por exemplo, aqui no nosso vizinho, no Uruguai, em vários estados americanos, como por exemplo o Colorado, você aumenta o número de pessoas usando drogas e esse mercado oficial que se estabelece em situações de legalização, na verdade, o preço é muito mais alto do que no mercado paralelo. Então, no Uruguai, por exemplo, nós tivemos um aumento importante do narcotráfico e da violência que vem junto com o narcotráfico. Por exemplo, o Uruguai fechou o primeiro semestre de 2018 com aumento de 66% do número de homicídios. Para o Uruguai, que era uma sociedade pacata, hoje vive problemas importantes de violência, com aumento de furto a domicílios, roubo à mão armada. Por exemplo, você está falando sobre a questão, por exemplo, de impostos, né? É óbvio que quando você legaliza uma substância e passa, então, a controlar oficialmente a sua venda, obviamente que o Estado arrecada mais. Entretanto, há um estudo recente no Colorado, um dos estados americanos que legalizou as drogas, o que acabou acontecendo é que houve um aumento na arrecadação, entretanto, os gastos da sociedade com o uso das drogas, com os problemas advindos do uso das drogas, é 4 vezes maior do que acontece, do que a arrecadação. E isso já acontece hoje, por exemplo, com o cigarro, já acontece hoje com a bebida alcoólica. Claro. O Brasil arrecada muito dinheiro vendendo cigarro. Entretanto, se gasta muito mais dinheiro, por exemplo, no sistema de saúde, para dar conta dos problemas que o cigarro traz. Então, na verdade, é uma falácia a gente acreditar que você, descriminalizando ou legalizando as drogas, você vai conseguir dar conta desses problemas.